Olá pessoal, tudo bem? Bom, o nosso tema da aula de hoje é aquisição e perda da posse. Vamos começar, evidentemente, falando sobre a aquisição. Primeiro nós temos que deixar claro qual a importância de se definir exatamente o momento em que ocorre a aquisição da posse pelo possuidor. A principal finalidade, a principal utilidade em se identificar precisamente esse momento da aquisição da posse se dá para fins de identificação do início do prazo de prescrição aquisitiva. Ou seja, nós precisamos saber quando é que o sujeito adquire a posse para termos claro o termo inicial do prazo de exercício de posse necessário à aquisição da propriedade via uso capião. Também existe relevância para a identificação da chamada posse velha, que nós tratamos na última aula. Vocês sabem que o possuidor titular de posse velha não pode ser desapossado liminarmente em ação judicial promovida pela vítima da lesão à posse anterior. Então, por exemplo, se alguém, a despeito de ter invadido o meu imóvel, já exerce posse nesse bem há mais de ano e dia, não será possível a concessão de liminar na ação possessória promovida por mim a fim de reaver o bem do invasor. A posse velha do invasor torna a minha ação de força velha. Ela vai seguir o rito comum e seguramente eu não vou conseguir obter a liminar de reintegração de posse, porque um dos requisitos exigidos para a tutela de urgência nas ações de rito ordinário, rito comum, é justamente o do periculo in mora, que vai ficar descaracterizado pelo tempo que eu demorei a tomar alguma providência contra o invasor. Então vejam, são essas duas utilidades que nós retiramos da identificação do momento de aquisição da posse. Nós teremos o termo inicial da contagem para o prazo de uso capião do bem, por parte do invasor, daquele que se apossou dele. E segundo, nós teremos possibilidade de identificar quando uma posse é velha, quando ela tem mais de ano e dia. E o titular de posse velha, nós vimos na aula passada, goza de uma proteção do ordenamento jurídico maior do que o titular de posse nova, né? O titular de posse nova, quando acionado pelo anterior possuidor, pode ser sim alvo de uma medida liminar e perder, consequentemente, já no início do processo, a posse em favor do autor. O titular de posse velha não. Ele tem assegurado o direito de permanecer no imóvel durante a tramitação do processo. Bem, dito isso, é preciso deixar claro que, ao contrário do que ocorria à época de vigência do Código Civil de 1916, que listava num determinado artigo quais eram os modos de aquisição da posse, o Código atual optou por uma técnica diferente. Não há mais no Código Civil qualquer artigo enumerando os modos de aquisição da posse. O legislador, acertadamente, é bom que se frise, optou por dizer no artigo 1204 o seguinte: adquire-se a posse
desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Resumidamente, o que o legislador diz aqui no 1204? Adquire-se a posse quando o cidadão passa a se comportar como se fosse dono da coisa. Então, o legislador do Código de 2002 acertadamente optou por identificar o momento de aquisição da posse como sendo aquele em que o cidadão passa a se comportar como dono em relação ao bem. Ou seja, o momento em que se torna possível o exercício pela pessoa em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Muito bem. Embora o legislador não tenha arrolado, exemplos ou os modos de aquisição da posse, a doutrina, com base até no que o Código Civil anterior já previa de maneira explícita, cita alguns exemplos de formas de aquisição de posse. Nós vamos comentar aqui, segundo o roteiro de aula que eu passei a vocês, a apreensão, o exercício de direito e a tradição. Todos são modos de aquisição da posse. O que ocorre na apreensão? A apreensão é definida pela doutrina como a apropriação unilateral de coisas sem dono. Imagine a situação de uma pessoa de uma moça que caminha pela rua e depara-se com uma lixeira. Nessa lixeira, ela observa que encontra-se depositada uma bolsa da Louis Vuitton. Essa bolsa encontra-se num estado, não está perfeito, evidentemente, porque senão não estaria na lixeira, mas se encontra até que em relativo bom estado. Bom, imaginando que talvez com uma boa limpeza, com um cuidado maior, essa bolsa possa se tornar bastante utilizável, ela vai lá e simplesmente retira a bolsa da lixeira e leva para casa. A partir da retirada da bolsa da lixeira e condução dela até a sua casa, lá chegando ela faz uma ampla limpeza na bolsa, ela percebe que o forro dela interior está um pouco rasgado, ela providencia lá um conserto, ela dá uns pontinhos lá no forro e a bolsa fica com um aspecto muito positivo. E a partir de então ela começa a usar a bolsa para sair, para trabalhar, ir à balada com os amigos, enfim. Ela passa a ter um comportamento de dono em relação àquele bem. O que aconteceu nesse caso? A aquisição da posse através da chamada apreensão. Aquela moça se apropriou unilateralmente de um bem que se encontrava abandonado pela anterior proprietária e possuidora. A partir do momento em que ela retira a bolsa da lixeira, leva para casa e passa a cuidar da bolsa e a utilizá-la sem pedir qualquer espécie de autorização, livremente, ela passa a exercer em nome próprio prerrogativas inerentes à propriedade. Ela passa efetivamente a se comportar como dona em relação ao bem e adquire a sua posse. No exercício do direito, vamos imaginar o caso de uma servidão. Imagine aqueles imóveis, isso é bastante comum acontecer, que tem o imóvel da frente, a casa dos fundos, e tem um corredorzinho que constitui o único acesso à casa dos fundos.
O proprietário, o possuidor da casa dos fundos, toda vez que vai entrar na sua residência, ele obrigatoriamente utiliza esse trecho, esse corredor, né, que começa na rua e termina na sua casa. O exercício desse direito de servidão, ou seja, o corredor que localiza-se ao lado do imóvel da frente acaba servindo o processo à sua residência, o exercício constante, né, a prerrogativa de usar constantemente esse corredor o torna também possuidor do mesmo. E por fim, nós podemos citar a tradição. A tradição sempre vai supor um acordo de vontades. Um contrato de alienação onerosa ou gratuita, compra e venda, doação, dação e pagamento, permuta ou troca, né? A partir do momento em que duas partes se acertam a respeito, por exemplo, da troca de dois objetos, um entrega, uma bolsa para receber em troca um notebook. A partir do momento em que existe a entrega, o sujeito que recebeu a bolsa torna-se possuidor dela e o sujeito que recebeu o notebook torna-se possuidor dele. Numa compra e venda, eu vou até uma loja no shopping, me interesso por um relógio, peço para que o vendedor me mostre, provo o relógio, aprovo a minha escolha, pago, transfiro o dinheiro ao vendedor e o vendedor me entrega o relógio. A partir da tradição, eu me torno, além de proprietário, possuidor da coisa. A partir daquele momento, a partir do que eu recebo a coisa, a partir do momento em que eu recebo a coisa por força de um contrato celebrado com outra parte, eu passo a poder me comportar como dono em relação a ela. Eu passo a exercer em nome próprio direitos inerentes à propriedade. Temos aí também uma forma de aquisição da posse. Bem, eu vou cortar aqui pelo tamanho do vídeo. Na sequência nós continuamos.